E aí, turminha, animados para mais uma aula de história? Vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada sobre o crescimento das cidades. Nossa aula hoje vai estar baseada nas páginas 118 a 123 do livro de História. Vamos iniciar sobre o crescimento das cidades de Manaus, São Paulo. Vamos começar por Manaus. No Brasil, o desenvolvimento de atividades agrícolas e de extração foi fundamental para o crescimento das cidades como Manaus e São Paulo. Então, as atividades agrícolas, crianças, coisas ligadas à agricultura, à plantação. Manaus e o ciclo da borracha. Borracha, vocês sabem, crianças, que vem de uma planta chamada seringueira. E nós vamos ver como Manaus se enriqueceu através da atividade agrícola envolvendo a borracha. Há cerca de 150 anos, a extração de látex, um produto que é tirado da seringueira, que é a árvore que dá o látex para poder fabricar as borrachas, atraiu milhares de imigrantes, especialmente de estados da região Nordeste, para trabalhar na floresta amazônica. Então, olha só, tudo começou há 150 anos atrás, quando eles descobriram esse látex lá na região de Manaus, na região perto da floresta amazônica e no estado mesmo do Amazonas. E aí, com isso, esse látex começou a atrair muitas pessoas para trabalhar naquele local, aonde estava tendo a produção a extração do látex para fazer a borracha. O trabalho ali naquela região consistia na retirada da selva das seringueiras, que era transformada em borracha, um produto muito procurado e valorizado no mercado mundial para ser utilizado na indústria de automóveis que começava a surgir. Então, crianças, o trabalho começou ali porque eles, como já tinham crescido muitas cidades, já estavam usando automóveis e tudo. As indústrias estavam usando os automóveis para poder levar produtos de um lado para o outro. E os pneus eram feitos com a selva da seringueira, que era tirado da seringueira, com a borracha, o material que era feito a borracha, que era o látex. O dinheiro da venda da borracha para a Europa e os Estados Unidos estimulou o crescimento de Manaus, a capital do Amazonas. A cidade passou por grandes reformas, com a construção de avenidas, redes de esgoto, água encanada, a instalação de energia elétrica e a circulação de bondes. Além disso, lá foram construídos prédios modernos para a época. O Teatro Amazonas, por exemplo, que é esse que nós estamos vendo na figura aqui, ele se tornou um símbolo desse período. E ele existe até hoje, tá, crianças? Isso aqui, essa foto aqui foi em 2016, mas ele ainda existe. Então, há 150 anos atrás, Manaus ele descobriu a seringueira, descobriu a selva da seringueira, e isso fez com que as pessoas fossem querer trabalhar lá porque era um produto que realmente estava dando dinheiro na época. Eles estavam vendendo isso para a Europa, para os Estados Unidos, e aí acabou que Manaus foi crescendo muito, houve crescimento da cidade de Manaus. Então a pergunta é: o que aconteceu com a cidade de Manaus com a venda da borracha para o exterior? Bom, nós vimos aqui no texto que nós lemos que a cidade cresceu, começou a passar por reformas, como a construção de prédios, avenidas, a instalação de energia elétrica, de redes de esgoto e água encanada, tudo porque o trabalho com a seringueira foi chamando muitas pessoas ali para fazer aquele mercado mundial. Ali naquela indústria de automóveis começou a surgir nessa época também, lá em Manaus. Então a cidade realmente cresceu com isso. Agora nós vamos ver na página 119 a cidade de São Paulo, como ela cresceu. O que que fez ela crescer? Manaus foi a borracha, foi o produto da seringueira. E São Paulo foi o quê? Nós vamos ver agora. O café foi o produto brasileiro mais vendido para outros países entre os anos 1840 e 1930. A expansão das lavouras de café estimulou a vinda de imigrantes estrangeiros, como italianos, espanhóis, alemães e portugueses. Em princípio, esses imigrantes, eles trabalhavam nas lavouras, mas aos poucos eles foram deixando os campos e foram seguindo para as cidades para trabalhar na indústria ou no comércio. Então, o café era o produto que era mais vendido lá em São Paulo nessa época de 1840 a 1930. E igual nós vimos
nas aulas anteriores de história, muitos estrangeiros vinham para cá para trabalhar no café. E era um produto que estava no momento, lá em São Paulo. E acabou que esse produto, ele incentivou a indústria do café. E muitos cafeicultores que estavam enriquecendo, eles foram morar na cidade de São Paulo. E aí o que que eles fizeram? Eles foram construindo casarões requintados, igual vocês estão vendo aqui. Olha só que coisa linda. Foram construindo casarões. São Paulo foi se beneficiando com a riqueza gerada através do plantio do café, da venda do café. E aí foram sendo construídos viadutos, foram sendo construídos pontes, trilhas para bondes, calçamento de ruas, iluminação pública e entre outras modificações. O dinheiro obtido com o café naquela época também impulsionou a instalação de fábricas, que foi um fato que transformou a paisagem da cidade. E em 1890, a população de São Paulo, olha só, já era de 65 mil pessoas. E 10 anos depois, em 1900, já chegava em 240 mil pessoas. Olha como foi crescendo muito rápido por causa do plantio do café, dos cafeicultores que começaram a construir suas casas, suas mansões requintadas, né? Porque eles já estavam muito ricos com o café e a indústria do café. Então, a pergunta número 2 é como a cidade de São Paulo se beneficiou com a riqueza gerada pelo café? Bom, São Paulo ganhou pontes, ganhou viadutos, ganhou trilhos para bondes, ganhou calçamento de ruas, iluminação pública, e os lucros obtidos com o café também impulsionaram a instalação de fábricas, que nós vimos aqui no texto que nós lemos. Agora vocês vão conversar com um adulto, criança, número 3, pede que vocês conversem com um adulto da família de vocês sobre a cidade que vocês nasceram, como é que ela era antigamente e como ela é hoje. E se eles sabem, assim, por um acaso, o que que foi que deu, assim, o ímpeto para a cidade crescer. Agora vamos passar para a página 120. Os bairros operários. Há mais de 100 anos, muitas indústrias ao se instalarem em São Paulo, levaram à formação dos bairros operários. Muitos desses bairros eram habitados por imigrantes que saíram das lavouras de café em busca de empregos na cidade e escolheram moradias próximas ao locais de trabalho. Nós também já vimos isso anteriormente nas nossas aulas de História e Geografia, que a instalação das fábricas acabaram fazendo com que muitos imigrantes fossem morar perto delas para poder trabalhar. Ficava mais fácil de ir para as indústrias, de ir para as fábricas. E aí eles foram construindo casas e morando em volta das fábricas, das indústrias que eles trabalhavam. E com isso, com essas moradias próximas aos locais de trabalho, foram surgindo os bairros operários. Eles ficavam geralmente perto dos rios, de linhas de bonde, de fábricas. Foi assim que surgiram os bairros como o Brás, muito falado hoje em dia, Barra Funda, Bom Retiro, em São Paulo, Jaboatão e Afogados, em Recife. Nesses bairros existiam tantos cortiços como tantos cortiços que eram construções onde moravam várias famílias juntas, como também existiam as casas das pessoas dos imigrantes que foram morar lá para poder trabalhar nas indústrias. Então, agora, número 4 da página 120, ela diz o seguinte: complete a frase com as palavras destacadas a seguir: bairros operários, café, fábricas e imigrantes. Muitos o que deixaram a lavoura de muitos o que? Muitos imigrantes, né, crianças? Deixaram a lavoura de quê? De café. E foram para São Paulo para trabalhar onde, crianças? Nas fábricas. E eles moravam nos bairros operários. Mas não eram só os bairros operários que surgiram. Surgiram também, com o passar do tempo, as vilas operárias, que eram maiores do que os bairros operários. Algumas indústrias construíram vilas de moradias para operários. Essas vilas eram formadas de casas iguais, mais ou menos parecidas, né, semelhantes, e eram bem próximas umas às outras. Para construir essas vilas, os donos das indústrias precisavam conseguir a aprovação da prefeitura da cidade e obedecer a uma série de exigências, como, por exemplo, ter quarto suficiente, sala e cozinha. E nem todos os operários tinham direito de morar nas vilas. Nos bairros operários e nas vilas, a maioria das ruas não tinha calçamento, não tinha esgoto, nem água tratada e poucas casas recebiam energia elétrica. Aqui vocês estão vendo uma fachada
de uma vila, a Vila Maria Zélia, no município de São Paulo. Isso no ano de 1920. Aí aqui fala que ela foi construída em 1916, no bairro de Belenzinho, na cidade de São Paulo, e ela foi moradia para 2.000 operários de uma fábrica de tecidos da região. E a vila oferecia também creche e comércio e hospital para as pessoas que moravam nela, que trabalhavam na fábrica de tecido. Número 5. Assinale com um X, verdadeiro ou falso, de acordo com as afirmações. O dinheiro do café levou a população de São Paulo a se mudar para o campo perto das lavouras. Sim ou não? O dinheiro do café fez a população da cidade de São Paulo se mudar para o campo? Para o campo? Para perto das lavouras? Falso. Fez eles se mudarem para próximo às fábricas. Então, eles foram para as cidades, não para o campo. Letra B. Os operários moravam em bairros e vilas longe do centro da cidade, sim. E perto das fábricas, sim, para poder facilitar a ida até as fábricas, que era o seu local de trabalho verdadeiro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Chegamos ao fim e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração de todos.